Pense em uma história tão extraordinária que parece saída de um enredo épico. Imagine uma mulher que, em um momento de puro desespero, coragem e fé, muda completamente o curso da história. Você sabia que por trás da vida de Moisés há uma figura feminina cuja ousadia definiu o destino de uma nação? O que levaria alguém a desafiar ordens brutais, colocar a vida de um filho nas mãos do desconhecido e ainda confiar que tudo daria certo? Hoje vou revelar a vida secreta dessa mulher. Uma história que transpõe os limites da cultura, da política e até mesmo das águas do poderoso rio Nilo. Esta é uma narrativa de fé e sacrifício que moldou o futuro da humanidade e continua a inspirar pessoas ao redor do mundo. Quem foi ela e por que essa decisão teve um impacto tão colossal? Pegue seu café, ajuste-se na cadeira e prepare-se para mergulhar em uma jornada que mistura coragem, mistério e revelações inesperadas. Antes de seguirmos com essa história incrível, quero te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like neste vídeo. Essas ações ajudam a espalhar mensagens tão poderosas como está para mais pessoas. E aproveitando, conta para mim nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Agora imagine comigo. O Egito, há milhares de anos, era um império imenso, conhecido por sua cultura avançada, suas pirâmides majestosas e, claro, pelo poderoso rio Nilo, que era a força vital do país. Mas no meio desse esplendor, também existia opressão. O povo hebreu, escravizado e tratado com dureza, vivia sob a sombra do faraó, que via esse povo em crescimento como uma ameaça. Foi então que ele decretou algo terrível. Todos os meninos hebreus recém-nascidos deveriam ser mortos. No meio desse cenário de desespero, uma mãe toma uma decisão que mudaria a história. Joquebede. Imagine o que ela sentiu ao colocar seu bebê em um cesto, confiando que as águas do Nilo o protegeriam mais do que ela poderia. E se o cesto afundasse? E se fosse encontrado por soldados egípcios? Mesmo com todas essas incertezas, ela escolheu a fé no lugar do medo. E então, o inesperado aconteceu. A filha do faraó, uma mulher criada em meio ao luxo e ao poder, encontrou o cesto. O que faria uma mulher egípcia, com uma vida de privilégios, salvar um bebê hebreu, desafiando diretamente a ordem de seu próprio pai? Foi uma decisão que mudou completamente a trajetória daquele bebê e, mais tarde, a de toda uma nação. Essa história é muito mais do que um simples evento histórico. É um testemunho de como a coragem e a compaixão podem transcender barreiras culturais e políticas. É uma história sobre escolhas, desafios e um propósito maior que molda até mesmo os momentos mais sombrios. E hoje, vamos explorar cada detalhe e refletir sobre o impacto eterno dessas decisões. Imagine a mãe de Moisés, Joquebede, segurando seu filho nos braços e sentindo o peso da decisão mais difícil de sua vida. O decreto do faraó era claro: todos os bebês hebreus do sexo masculino deveriam ser mortos. Não havia escapatória. Mas ela não podia simplesmente aceitar que o seu filho tivesse esse destino cruel. Com o coração apertado, Joquebede pegou um pequeno cesto, o preparou com cuidado para que flutuasse e colocou Moisés dentro dele. E então, com uma última prece silenciosa, o lançou às águas do rio Nilo. Pense no desespero desse momento. O que se passava na mente dela ao ver o cesto sendo levado pela correnteza? Será que ela tinha esperança de que ele sobreviveria? Ou apenas confiava que Deus estava guiando aquele pequeno barco improvisado? Enquanto isso, no palácio, a filha do faraó vivia sua rotina de privilégios. Ela tinha acesso a tudo o que queria: joias, servos, comida farta. Mas naquela manhã, algo diferente estava prestes a acontecer. Ao se banhar nas margens do rio, ela avistou um objeto incomum flutuando entre os juncos. Movida pela curiosidade, mandou suas servas pegarem o cesto e, ao abri-lo, encontrou um bebê chorando. Ali, naquele exato instante, duas histórias se entrelaçaram. A filha do faraó tinha em suas mãos a escolha entre obedecer às ordens de seu pai ou agir por instinto, por compaixão.
O que se passou em sua mente? Por que, em vez de mandar matar a criança, ela decidiu protegê-la? Foi apenas um impulso? Ou será que havia algo maior conduzindo aquele encontro? Esse foi o primeiro grande dilema dessa história. Moisés poderia ter sido condenado ali mesmo, mas o inesperado aconteceu. Sua vida estava prestes a tomar um rumo completamente diferente. Agora imagine o peso da decisão que Joquebede teve que tomar. Seu filho recém-nascido, Moisés, estava em perigo. O decreto do faraó havia selado o destino de todos os meninos hebreus. Eles deveriam ser mortos ao nascer. A opressão era implacável e a esperança parecia inexistente. Mas Joquebede não se entregou ao desespero. Ela sabia que, se quisesse salvar seu filho, teria que confiar em algo muito maior do que as circunstâncias. Com mãos trêmulas, ela preparou um pequeno cesto de junco, cobrindo-o com betume para que flutuasse e protegesse seu filho da correnteza. Cada movimento dela carregava uma mistura de fé e medo. Será que Moisés estaria seguro? Será que o cesto resistiria às águas do Nilo? Ela sabia que não tinha outra escolha. Com lágrimas nos olhos, colocou o bebê no cesto e então, com uma última prece, soltou-o nas águas, entregando seu destino nas mãos de Deus. O que se seguiu foi um dos momentos mais tensos da história. O pequeno cesto flutuava pelo rio, levado pela correnteza. Estava vulnerável aos perigos do Nilo, às criaturas que viviam ali, às intempéries e até mesmo aos soldados egípcios que patrulhavam as margens. O coração de Joquebede devia estar apertado, cada instante se tornando uma eternidade, enquanto ela via sua única esperança desaparecer rio abaixo. Enquanto isso, no palácio do faraó, a filha do soberano vivia uma realidade completamente diferente. Criada no luxo e acostumada a uma vida de privilégios, ela jamais precisaria enfrentar desafios como os que Joquebede estava passando. Mas, naquele dia, algo diferente aconteceria. Enquanto se banhava no rio Nilo, acompanhada por suas servas, algo chamou sua atenção. Entre os juncos da margem, um pequeno cesto balançava suavemente nas águas. Curiosa, ordenou que suas servas fossem até lá e trouxessem o objeto. O silêncio pairou por um instante. Então, ao abrir o cesto, os olhos da filha do faraó se depararam com um bebê chorando. Aquele momento foi um divisor de águas, literalmente e figurativamente. A princesa egípcia poderia ter seguido as ordens de seu pai. Poderia ter considerado Moisés um simples filho de escravos e descartado sua existência sem remorso. Mas algo inesperado aconteceu. Seu coração foi tocado. Ela sentiu compaixão, mas havia um problema. Moisés era hebreu. Criá-lo como seu próprio filho poderia trazer consequências graves. Como justificaria sua decisão para o faraó? O que aconteceria se alguém descobrisse sua escolha? E mais importante, por que, dentre todas as crianças do Egito, justamente esse bebê apareceu diante dela, como se guiado por uma força invisível? O dilema era enorme. A filha do faraó sabia que, ao tomar essa decisão, estava indo contra as leis de seu próprio povo. Mas, por alguma razão que nem ela mesma compreendia naquele instante, decidiu proteger o bebê. Uma escolha que mudaria não apenas a vida dele, mas toda a história de Israel. O silêncio pairava sobre as margens do rio Nilo. A água corria calma, mas por dentro, o coração de Joquebede pulsava em ritmo acelerado. Seu bebê estava sozinho, entregue às correntes do rio, sem nenhuma garantia de que sobreviveria. O cesto flutuava como um pequeno barco improvisado, carregando não apenas um recém-nascido, mas também a esperança de um futuro incerto. Pense na cena. O Nilo, um rio poderoso, que sustentava a vida no Egito, agora se tornava a última esperança de Moisés. A água poderia levá-lo à segurança, mas também poderia significar seu fim. Nenhum hebreu jamais havia desafiado uma ordem do faraó tão diretamente. Joquebede fez algo impensável. Ela entregou seu filho às águas, confiando que algo muito maior estava em ação.
Enquanto isso, do outro lado da cidade, a filha do faraó caminhava sem pressa pelas margens do rio. Para ela, aquele era apenas mais um dia comum. O rio, que era fonte de vida e prosperidade para os egípcios, era também um símbolo de poder. Mas naquele instante, algo diferente chamou sua atenção. Um pequeno cesto flutuando entre os juncos. Foi um momento carregado de tensão. O que havia ali? O que aconteceria se fosse algo perigoso? Com um gesto simples, mas carregado de mistério, a princesa ordenou que suas servas fossem até lá. O cesto foi trazido até ela. E então, ao abrir sua tampa, uma revelação inesperada. Um bebê. E não apenas um bebê qualquer, mas um menino hebreu, um dos que deveriam ser mortos. A filha do faraó olhou para Moisés e, em questão de segundos, tomou uma decisão que contrariava todas as normas de sua sociedade. A lógica dizia que ela deveria entregar o bebê aos guardas do palácio, mas havia algo diferente nele. Seus olhos transmitiam algo que a tocou profundamente. Uma inocência, uma necessidade de proteção, um destino que parecia estar entrelaçado ao seu. Naquele momento, entre a vida e a morte, entre a opressão e a liberdade, a história tomou um rumo inesperado. A filha do faraó escolheu desafiar as regras e proteger o bebê. Seu coração venceu a razão. Sua compaixão falou mais alto do que a tradição. A partir dessa escolha, nada mais seria o mesmo. A decisão dessa mulher colocaria Moisés no centro de um dos maiores eventos da história. Mas essa decisão também traria desafios enormes, tanto para ele quanto para aqueles que o cercavam. A filha do faraó segurou Moisés em seus braços, ainda incerta sobre o que fazer. A razão dizia que deveria obedecer ao decreto de seu pai. Afinal, esse bebê era um hebreu, um dos que deveriam ter sido mortos ao nascer. Mas havia algo naquele pequeno rosto que fez com que ela hesitasse. Seria compaixão? Seria um plano maior guiando aquela decisão? Ou simplesmente um instinto materno despertado no momento certo? O que ninguém imaginava era que essa única decisão mudaria o destino de uma nação inteira. Moisés não era apenas um bebê indefeso. Ele carregava consigo um chamado muito maior e, ironicamente, foi criado dentro do próprio palácio do faraó, aprendendo desde cedo a cultura, a escrita e os costumes egípcios. Esse conhecimento seria fundamental anos depois, quando ele se tornasse o libertador do povo hebreu. Mas essa escolha trouxe desafios. Como explicar para o faraó que ela, sua própria filha, havia adotado um menino hebreu? Será que ele aceitaria isso? A tensão no palácio aumentava à medida que Moisés crescia. Ele se tornaria um egípcio? Ou sua origem hebraica falaria mais alto em seu coração? O tempo passou, e Moisés se tornou um homem influente, parte da elite do Egito. Mas dentro dele, algo nunca esteve completamente resolvido. O que aconteceria se ele descobrisse suas verdadeiras origens? E como isso mudaria sua trajetória? Aqui, começamos a ver que a compaixão daquela princesa egípcia foi a chave para um dos maiores movimentos da história bíblica. Algo que ninguém poderia ter previsto. Essa história nos ensina que muitas vezes nossas escolhas podem parecer pequenas, quase insignificantes, mas o impacto delas pode ser imenso, mudando destinos e transformando vidas. A filha do faraó não apenas salvou um bebê. Sem saber, ela deu início a um plano muito maior, que culminaria na libertação de um povo inteiro. Essa história não é apenas sobre Moisés, não é apenas sobre sua mãe biológica, Joquebede, ou sua mãe adotiva, a filha do faraó. É sobre destino, sobre como pequenos atos de coragem podem desencadear mudanças gigantescas. Pense nisso. Se Joquebede não tivesse arriscado tudo e colocado Moisés no cesto, ele nunca teria chegado até a princesa egípcia. Se a filha do faraó não tivesse escolhido a compaixão, em vez da obediência cega ao decreto de seu pai, Moisés nunca teria sobrevivido. E se Moisés nunca tivesse crescido com o conhecimento da corte egípcia, teria ele sido capaz de libertar os hebreus da escravidão?
Essa história nos lembra que, por mais que pareça que estamos vivendo momentos de incerteza, existe um propósito por trás de cada desafio. Às vezes, os maiores obstáculos que enfrentamos hoje podem ser o início de algo maior no futuro. Deus trabalha em silêncio, guiando pessoas comuns a fazerem escolhas extraordinárias, como a filha do faraó fez naquele dia. E essa lição se aplica diretamente à nossa vida. Quantas vezes nos sentimos perdidos, sem saber se estamos tomando a decisão certa? Quantas vezes enfrentamos situações em que precisamos escolher entre o medo e a coragem, entre a obediência cega e a compaixão? Essa história nos ensina que Deus pode usar qualquer pessoa, independentemente de sua origem, para realizar grandes coisas. No livro de Êxodo, capítulo 2, versículos 5 a 6, está escrito: A filha do faraó desceu ao rio para banhar-se, enquanto suas servas passeavam pela margem. Ao avistar o cesto entre os juncos, mandou sua serva apanhá-lo. Ao abrir o cesto, viu um menino chorando. Ela teve compaixão dele e disse: Este é um dos meninos dos hebreus. A história da mulher que criou Moisés nos ensina algo profundo sobre destino, compaixão e propósito. Sua decisão de desafiar as regras de sua sociedade e proteger um bebê que, aparentemente, não tinha importância, se tornou a peça-chave na libertação de um povo inteiro. O que teria acontecido se ela tivesse ignorado aquele pequeno cesto no rio? E se ela tivesse seguido as ordens do faraó? É impressionante como um único ato de coragem pode transformar o futuro de gerações. Moisés se tornou um líder, um libertador, um profeta. Mas sua jornada começou com a compaixão de uma mulher que ousou desafiar as expectativas. Isso nos leva a uma reflexão importante. Quantas vezes em nossas vidas nos deparamos com escolhas que parecem pequenas, mas que podem ter um impacto gigantesco? Será que já deixamos passar oportunidades de fazer o bem por medo ou comodismo? Hoje, essa história nos convida a pensar em como nossas decisões podem mudar vidas. Talvez você esteja diante de uma escolha crucial neste momento, sem perceber o tamanho da transformação que ela pode gerar no futuro. Deus trabalha em detalhes, conduzindo eventos e pessoas para que seu propósito seja cumprido. Que essa história inspire você a agir com coragem, fé e compaixão. Porque assim como a filha do faraó foi usada para salvar Moisés, Deus pode usar cada um de nós para sermos instrumentos de mudança e libertação na vida de alguém. Então, aqui no verso sagrado, vimos que Deus usa pessoas improváveis para realizar propósitos extraordinários. A filha do faraó poderia ter seguido as regras, ignorado aquele pequeno bebê e permitido que o decreto do rei se cumprisse. Mas ela escolheu a compaixão, sem saber que sua decisão seria um elo essencial para a libertação de um povo inteiro. Quantas vezes Deus coloca pessoas em nossas vidas para cumprir um propósito maior? Será que já deixamos passar oportunidades de fazer o bem, de transformar a realidade de alguém, sem sequer perceber? Essa história nos ensina que até os detalhes mais improváveis podem estar conectados a um plano divino. Se essa mensagem tocou você, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. No próximo episódio, vou te contar uma história incrível. Como Esther virou o jogo com uma única escolha. Você não pode perder. Antes de ir, quero agradecer a cada um de vocês que ficou comigo até aqui. Vocês são a alma deste canal. Que Deus abençoe sua vida e até a próxima.